Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar a sequência nessa Lei 95, nessa Lei Complementar 95. Vamos como organizar as partes de uma lei, ou mesmo como escrever o texto da lei, como faz essa articulação e a redação das leis. Doutor Caio, eu Pessoal, posso... fique à vontade, doutora Priscila. Eu ia ler, mas se você quer fazer alguma Leia, não, consideração, não. fique à vontade. Fique à vontade. Só queria Então, chamar a vamos atenção para lá. observarem que esse artigo aí não é o artigo 10º. Vai lá, doutora. Obrigada. Imagina eu aqui, né, fazendo esse curso com vocês e eu vou lá e falo do artigo 10º. Não é a O senhora que ia artigo... falar isso, mas tem gente, tem vereador que escreve 10º, ainda escreve por extenso ainda. Mas vai lá, coloca isso aí. Que bom que ele corrigiu antes, gente. O artigo 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios. Inciso 1. Primeiro, né? Inciso 1. A unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura art, um ponto, seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste. É aquilo que o doutor Caio está falando desde o começo desse curso. Não errem mais. Gente, isso que a doutora Priscila trouxe para a gente aqui é muito importante a gente perceber que a parte básica da estruturação de uma lei é o artigo. E ele é representado, portanto, pela abreviação, então, né, da palavra, essa abreviatura ART, ponto. E até o nono, ele vai ter a numeração ordinal, ou seja, seguindo aquela ordem. Primeiro, segundo, quem vem depois do segundo é o terceiro, o quarto, assim sucessivamente, até chegar no nono. A partir do nono, você vai falar 10, 11, e assim sucessivamente até o infinito. Doutor, você sabe que um dos processos de memorização é a repetição, né? Eu acredito Sim, que todo mundo já cansou de ouvir que é 10, não é 10º, né? Mas eu quero justificar, né, a nossa batida de martelo nesse prego, isso. porque a gente esquece mesmo das coisas. Então, é Sim, artigo 10. vocês também lembrem-se de que é importante que a Câmara tenha servidores competentes, capazes para desempenhar esse papel da revisão. O vereador, logicamente, ele vai estar mais preocupado com o médico que está faltando, com o remédio que está faltando, com esgotos correndo a céu aberto. E tem questões mais urgentes do que ficar preocupando com símbolozinho, se vai ter um númerozinho ordinal, ou se vai ser cardinal. O vereador tem mais problema para resolver do que isso, mas é importante que alguém, dentro do Poder Legislativo, cuide disso justamente para que a gente tenha clareza das normas, que elas façam sentido. De que adianta ter uma lei que não permite uma interpretação que seja do consenso de quem, de quem é o destinatário, por exemplo? É uma lei horrível, uma lei que as pessoas não sabem o que quer dizer. Então, isso aí é um detalhe. É lógico que é só um detalhe. Ninguém vai morrer se tiver escrito 10º no lugar de 10. Mas existe um parâmetro. Eu acredito até que o vereador vai travar a língua, agarrar, se, como eu mencionei em outro capítulo aqui, imagina que a gente está no artigo de número 525. Será que o vereador ia conseguir falar rapidinho que é o 525º? Talvez não. Ele ia falar, nossa, como é que fala isso aqui? Às vezes ia falar errado, ia virar motivo de chacota e ia acabar mudando o foco, inclusive, porque o foco ali é outro, é ajudar a sociedade. Mas, enfim, existem esses parâmetros, então até para simplificar. Vamos lá. Agora, uma curiosidade, os incisos, eles são esses números romanos. E a regra da leitura, ela vai até os parágrafos. Mas a lei não fala nada sobre as alíneas, que são letras, né? Mas sobre os itens e os próprios incisos. Então, assim, a gente fala primeiro ou um. Bem, ela não fala disso, então fica livre. Mas se vocês quiserem seguir esse padrão aí, até o nono, e depois do nono você vai falar 10. Mas não tem regra em relação aos incisos, olha que curioso. Doutora, e os artigos? Eles podem ser desdobrados em parágrafos ou incisos. Eu tentei colocar isso aqui para ficar claro para quem está acompanhando a gente o seguinte:
Um inciso não é mais importante do que um parágrafo. Um artigo, ele pode estar dividido em incisos ou parágrafos. Ou parágrafos e incisos também. Olha que curioso. Cada um tem uma função. Então, os artigos, eles são divididos em parágrafos, os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. Ou ele não precisa ter parágrafo, por exemplo. Você pode ter entendido que, no seu caso concreto, não precisou de parágrafos, e sim incisos, alíneas e itens. A gente vai ver aqui de maneira bem completinha o que a lei diz, mas, basicamente, os parágrafos vão servir para criar exceções para as regras. Basicamente para isso, você tem outras funções. Mas imagina aqui, eu coloquei a regra. Os servidores da Câmara deverão trabalhar todos os dias. Parágrafo único, exceto no final de semana. Ou uma explicação também. Ou, exato, a gente pode usar os parágrafos para explicar também conceitos, posições, questões que não convém colocar nos artigos, mas ainda que tratam do próprio artigo, do próprio caput. Ou, agora vamos pegar um exemplo aqui direto de inciso. Artigo 1º. Os servidores da Câmara deverão cumprir a jornada semanal, ponto, nos seguintes dias, 2 pontos, melhor dizendo. Inciso 1, segunda-feira. Inciso 2, terça-feira. Inciso 4, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Parágrafo único. Salvo autorização expressa do presidente, não será permitido o trabalho nos sábados e domingos e feriados, alguma coisa assim. Então, vejam bem, os parágrafos podem vir trazendo essas ressalvas. A lei vai falar melhor para que ele serve. Doutor, alguma colocação? Quero trazer ali, quando o doutor Caio fala sobre os incisos, né? Os incisos, resumidamente, ele pode enumerar as hipóteses. Deixa eu pensar em alguma coisa. Será concedido vale alimentação aos servidores da Casa Legislativa, por exemplo? 2 pontos, né? Enfim, e trazer algumas hipóteses que será concedida ou não será concedida. Por exemplo, não ou farão não jus. não farão jus quem está em licença maternidade, férias, Falta injustificável. Exatamente. Ali eu tenho uma enumeração de hipóteses com os incisos. Eu tenho um artigo e os incisos embaixo, né? Quando eu tenho um artigo, um parágrafo, estou trazendo uma explicação, uma complementação ou mesmo uma exceção. A regra que fosse o caso. Olha, nesse caso da senhora aí, olha só que interessante. Nós estamos fazendo aqui ao vivo, colocamos aí na apostila, mas vamos lá então. Artigo 1º. Será concedido... Não será. Sim, poderá colocar assim, não será concedido. Nesse caso aqui, vamos fazer um exemplo assim. Vamos supor que a gente vai criar a regra que vai dar o benefício. Então, vamos supor, artigo 1º. Será concedido... será a resolução de final de ano. Será concedida uma cesta de Natal para os servidores da Câmara. Artigo 1º. Parágrafo único. Não farão jus à cesta os servidores que, 2 pontos, inciso 1, tenham faltado injustificadamente mais de uma vez, não sei o quê. Inciso 2, que já recebam por trabalharem no Poder Executivo. Inciso 3º, estejam de férias. Inciso 4º, estejam de licença maternidade. Inciso 5º, estejam de licença saúde. Então, assim, observem bem. Os incisos, como muito bem disse a doutora, são para enumerar, para criar hipóteses. Caso eles precisem ser detalhados ainda mais, aí vocês vão ter as alíneas. E se precisar detalhar as alíneas ainda mais, vocês vão usar os itens. Vamos ver aqui um pouco mais adiante. Mas, prosseguindo ainda com a questão dos parágrafos, já explicando sobre os parágrafos, então agora a gente vai vir aqui, explicar ponto a ponto. Doutora, a senhora pode ler para a gente, por favor? Inciso 3, terceiro, enfim. Os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico, que é o parágrafozinho ali, que alguns falam que é a cobrinha, seguido de numeração ordinal até o nome, cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas a expressão parágrafo único por extenso. Isso aí, pessoal. Então, eu coloquei para quem está assistindo a aula, vendo o vídeo, eu coloquei aí
de vermelho, a hipótese, quando só existe um único parágrafo, ele se chama parágrafo único e não se usa o símbolo de parágrafo. Do primeiro até o nono, caso existam, você vai usar, então, a sequência ordinal, e a partir do 10, você vai usar a sequência cardinal. E da onde que vem a expressão, esse símbolo, né, essa cobrinha, esses dois S juntos? Vem da expressão latina, signum sectionis, e quer dizer sinal de cessão, sinal de ruptura. Eu só assisti uma vez, doutora, a aula de latim, então eu não vou saber dizer se pronuncia signum ou signum, mas de qualquer forma, essa é a origem. Esses dois S's aí vêm de sinal de cessão. Lembra que quando começou a ter a imprensa gráfica e tudo mais, não tinha como usar o Word, né? Era na mão, era numa maquinazinha lá, se eu não me engano. Quem que desenvolveu essa imprensa? Não sei se era... Não lembro o nome, agora eu esqueci mesmo. Mas vamos lá. E os incisos? Pode explicar para a gente, doutora? Os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos. Tá aí, pessoal. Diga, doutora, desculpa. Não, pode continuar. Os incisos, então, são por algarismos romanos, são aqueles números que você... Não são números, desculpa, são os algarismos que você aprendeu lá na 4ª série, né? 1 pauzinho, 2, 3, ou 1 antes do 5 para indicar 4, o 5 é um V, e assim sucessivamente. As alíneas são letras maiúsculas, olha que curioso. Minúsculas. Desculpa, falei errado. São letras minúsculas. Eu digitei errado, na verdade. Deveria ter digitado as alíneas com letras minúsculas e acabou ficando maiúsculas aí. Mas, de qualquer forma, são letras minúsculas. E os itens são algarismos arábicos, que são os que a gente usa com mais frequência no nosso dia a dia, né? 1, 2, 3 e assim até o infinito também. Alguma observação, doutora? Podemos prosseguir? Não, podemos prosseguir. Agora vamos lá. Uma parte que você não vai usar como vereador, mas que está na lei também, a gente vai mencionar aqui só para seguir a sequência lógica dela, é a questão dos agrupamentos de artigos. Por que eu estou dizendo que você não vai usar? Eu acredito que você não vai usar. Pode até ser que a prefeitura use, se ela for mandar aí um código municipal de meio ambiente, alguma coisa mais complexa, uma norma mais robusta, mas o vereador, via de regra, não cria projetos de leis tão detalhados, tão minuciosos assim. Mas os artigos, eles são organizados em subseções, subseções em seções, seções em capítulos, capítulos em títulos, os títulos em livros e os livros em partes. Geralmente é nos códigos, né, doutor? Sim, não, geralmente penal. É nos códigos. O código de postura do município, sim, o código do tributário municipal, eles têm esses agrupamentos e subdivisões. Perfeitamente. Quem estiver nos assistindo e for do Poder Executivo, boa sorte para vocês aí. Mas lembre-se, não é para ficar inventando. Eu vou usar um título e 2 livros. Não. É se precisar, para fazer sentido, para organizar, vocês vão usar essa classificação aí. Um exemplo clássico é o Código Penal. Ele é dividido na parte geral e depois a parte especial, porque ele é grande e fez sentido ser dessa forma. Eu quero fazer isso aqui na minha lei que troca o nome de rua. Não, você não vai fazer isso. Você não precisa complicar. Lembrem-se simples. Lembre-se sempre, menos é mais. Quanto mais simples e mais claro, melhor. Avançando aqui, né, doutora, para já encerrar essa parte aqui, ó, os capítulos, títulos, livros e partes serão grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos, podendo essas últimas desdobrar-se em parte geral e especial ou ser subdivididas em partes expressas em numeral ordinal por extenso. Gente, está na lei, se precisar algum dia, siga essa lógica aí. Nós não vamos aprofundar muito nesse detalhe, que a gente sabe que foge muito da realidade do dia a dia, para a gente ter condições e mais tempo aqui para falar sobre aquilo que está mais perto da sua realidade. Também temos aqui o inciso 7º, que fala que as subseções e seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negritos ou caracteres que as coloquem em realce, e a composição prevista no inciso 5º poderá também comparecer
agrupamentos em disposições preliminares, gerais, finais ou transitórias. Normalmente, você pode encontrar isso aqui no seu dia a dia, na parte da proposta de LDO. Lá no finalzinho costuma vir, das disposições transitórias. E aí vem alguns 2 ou 3 artigos falando desse assunto. Doutora, a senhora quer falar algo sobre a organização das normas? A gente pode passar para o Não, próximo. podemos passar. Vou deixar com a senhora a leitura a partir do 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observados para esse propósito as seguintes normas. Pessoal, lembre-se bem, clareza, precisão e ordem lógica. Às vezes a gente pega leis que não tem nenhuma delas. Não. Para obtenção da clareza, usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará nomenclatura própria da área em que esteja legislando. Veja bem, usar palavras e expressões em seu sentido comum, salvo quando for fazer uma norma de assunto técnico, não é mesmo? Comum, essa palavra, né? Usar palavras e expressões de sentido comum, isso é bem importante. Doutora, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Para que a norma seja clara. Existe uma palavra que é usada em algumas regiões do nosso país que ela foge do sentido comum. Exemplo, a palavra maneiro. A senhora já ouviu a palavra maneiro com o sentido de leve? Uma coisa que não é pesada é maneira. Nossa, já ouviu não. falar disso? Pois sempre o maneiro foi uma coisa legal, maneiro. No sentido que a gente vê na televisão às vezes, né? Mas existem regiões que a pessoa fala assim, me ajuda a carregar uma geladeira? Ela tá maneira, ela tá leve. Só que vocês concordam que foge do caiu sentido... a sua câmera. Não, vai voltar já, só um instante. Vocês concordam que foge do sentido comum? Ela então fica tem que usar... às vezes, né? Sim, é claro que não vai ter ali na lei desse jeito, mas a gente tem que usar as palavras da maneira que a gente as conhece no nosso dia a dia. E não, em uma situação ela quer dizer outra coisa. Não tem nada disso. Menos é mais, simplifica. Agora tem um detalhe. Quando a gente estiver tratando de um assunto técnico, aí não tem como fugir. O assunto técnico vai precisar de palavras específicas. Exemplo, código de obras. Eu quero falar das janelas e das portas. Bem, isso tem um termo técnico que quem é da área da construção vai saber. E quem não é da área não vai saber e faz parte. Muitas vezes a norma tem que ser destinada para as pessoas que vão precisar entender os conceitos técnicos. Fora isso, não se usam palavras diferentes. Vamos lá, clareza. Deixa eu só ler aqui para vocês um artigo que eu tenho de clareza, vamos ver se vocês entendem. Não se rejeitará liminarmente o projeto de lei de iniciativa popular por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, escoimá-lo dos vícios formais para sua regular transmutação. Perfeito. Traduz para a gente aí, doutora. Então, ele não vai rejeitar, então, se a Comissão de Redação e Justiça verificar vícios formais para regular a sua regular tramitação. E tu veja que nesse artigo que eu li para vocês, tem uma palavra diferente, escoimá-lo. Nossa. Veja bem, como é difícil, né? Às vezes o pessoal quer inovar, trazer palavras mais difíceis, às vezes, para achar que fica bonito o negócio, e a pessoa vai ler o que acaba é isso. Dificultando, liberar, livrar-se, enfim, acaba dificultando a compreensão. Justamente num artigo que diz que o projeto de lei de iniciativa popular não vai ser rejeitado se ele tiver palavras ruins, né? Se ele puder ser melhorado. Olha que contraditório, né? Exatamente. Essas expressões em sentido comum que o artigo aqui da lei complementar está falando para nós, né? E não devemos rebuscar muito, colocar muitas palavras difíceis. Já vi gente que, eu vou fazer um projeto de lei, então eu vou abrir lá o site de sinônimos e colocar as palavras mais difíceis. Nossa, nada a ver, tem que simplificar, gente, tem que simplificar. Simplifique. Lembra que o destinatário da norma tem que entender a norma.
a população em geral não está acostumada a ficar vendo palavras tão complexas, né? Exatamente. Vamos lá, gente. Ainda para obter clareza. O que mais? Frases curtas e concisas. Veja que aquele artigo que eu li para vocês há pouco, nossa, tem 4 linhas, né? Então, não é uma frase inteira de 4 linhas. Então, não é uma frase curta. Então, uma frase curta e concisa e clara, né? Com palavras em sentido comum, fica fácil a compreensão. Sim, pessoal. Então, não tem que ficar fazendo poesia, não tem que ficar escrevendo bonitinho para rimar. O texto da norma tem que ser claro e também, para ajudar que ele seja claro, fazer frases curtas e concisas. Por exemplo, ao invés de falar algo muito grande usando conectivos e tudo mais, vocês vão simplesmente começar a colocar ponto. Olá, meu nome é Caio, ponto. Eu sou advogado, ponto. Eu sou especialista em direito público, ponto. A doutora Priscila também é especialista em direito público, ponto. Ela também é advogada, ponto. E nós trabalhamos juntos, ponto. É para ficar bem curto mesmo. Não do jeito que eu falei, porque você teria que colocar artigos, né? Mas vamos lá. Terceira. Ainda para a obtenção da clareza. Diga, doutora. Construir as orações em ordem direta, evitando preciosismo, neologismos e adjetivações dispensáveis. Aqui eu quero trazer só relembrar uma regra de português. Eu sei que muitos vão assistir e não lembram, não sabem o que é as orações na ordem direta, né? Orações de ordem direta é sujeito, verbo e complemento. O que é o sujeito, verbo e complemento? Sujeito, eu, Priscila do Amaral, fui, verbo, na cozinha. Sujeito, verbo e complemento. Seguindo essa sequência, né? Para evitar, então, para se manter a clareza. Sujeito, verbo e complemento. Isso, Doutor, gente. quer trazer Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, ó. A frase também, como a doutora já deu esse exemplo, vou dar outra aqui, ó. O céu é azul. Sujeito. O céu, verbo ser, né? Verbo ser conjugado e complemento, azul. Essa é a ordem direta, é a maneira boa de escrever as frases. Tem gente que escreveria assim: azul o céu é. Azul é o céu. Não, gente, vamos colocar na ordem direta. Não é um poema, tem que ser fácil. Vou dar um exemplo bem mais conhecido aqui, que pouca gente para pensar. Uma vez eu estive na Bahia, visitando um museu da Faculdade de Direito, e eu fiquei sabendo que na prova de redação para aprovação lá no vestibular, nos anos 1800 e alguma coisa, será que é 1800 alguma coisa? 1900 e pouquinho, para facilitar, falava assim, ó, no hino nacional brasileiro, quem é o sujeito da primeira oração? E aí a gente para pensar, como que é o nosso hino? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. Quem que ouviu essa gritaria de um povo heróico? As margens do rio Ipiranga. Olha como que tá tão... Tudo bem, o hino é poético, não tem problema. Mas será que se a gente fizesse uma norma desse jeito, a população iria entender? Quem que ouviu um brado retumbante forte de um povo heróico? Olha, foram as margens do rio Ipiranga, que a lenda diz que Dom Pedro I, quando declarou a nossa independência, ele estava lá às margens do rio Ipiranga. Então vejam que tem que ser da forma direta. Quando fala evitar preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, vamos lá. Neologismo é quando se inventa uma palavra. Tem como inventar uma palavra aí, doutora? Os vereadores sensatáveis são aqueles que podem ser aprovados no processo de seleção do projeto de vereadores sensatos. Não existe essa palavra sensatáveis. E mesmo que você tenha conseguido entender o que eu quis dizer, isso é um neologismo. Nós não vamos colocar esse tipo de palavra em leis. Adjetivações dispensáveis. Diga, doutora. Só que o doutor pulou ali do evitar preciosismos. Ah, sim, verdade. Evitar preciosismos. Eu vou ler um artigo aqui que eu tenho, que tem uma palavra que ela é dispensável, tá? Até o dia 30 de maio de cada ano, o Departamento de Recursos Humanos, o servidor deverá impreterivelmente, essa é uma palavra indispensável, entregar o documento com atualização de sua declaração de bens. Veja bem, a cada dia 30 de maio de cada ano. Pronto, é uma regra, ela está clara. Não tem necessidade de colocar o impreterivelmente. Né? Não tem, essa é um preciosismo.
Não há necessidade, o texto não pode ser prolixo, ele com excesso de detalhes, ele não precisa de tantos excessos. Quando a gente coloca excesso demais, a gente pode dar interpretação para várias coisas, e nós não queremos, a regra tem que ser clara e concisa. Se nós ampliarmos demais, teremos problema depois, né? Ela pode dar uma margem de interpretação maior e nos ocasionar alguns problemas a respeito disso. Perfeito, doutora. Outro exemplo seria: fica terminantemente proibido pisar na grama. Exato. Diga. Terminantemente proibido pisar na grama. Só escrever, gente, não pise na grama. Sim. Agora, e adjetivações dispensáveis? Pegar o exemplo da Câmara. Diga da senhora. Eu vou ler aqui o meu artigo, tá? A sessão solene é a sessão plenária da Assembleia que tem como finalidade homenagear a pessoa que se destaca na comunidade. Eu já colocaria um ponto e acabaria aqui. Pelo seu brilhantismo, inteligência, sabedoria, perspicácia, denoto a causa pública, sapiência, discernimento e sagacidade, com valorosa contribuição para o desenvolvimento do Estado. Jesus! Uau. Cabriocrática, betráquia, inoxidável. Meu Deus, não precisa, gente. O excesso de adjetivação, ele deixa o texto cansativo. E você acaba nem lendo. Ó. Veja bem, tanto é que eu falei, eu pararia ali, né? Homenagear a pessoa que se destaca na comunidade, ponto. Perfeito. Perfeito, doutora. Muito bem falado. Vamos ver aqui o que mais nós trouxemos. Quarta regra. Obtenção da clareza, doutora. Ainda. Buscar uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente. Nós vamos fazer uma aula de português agora. Mas não é módulo. Vamos gravar um módulo português para escrever leis, quem sabe. Mas nesse caso não, né? É só para dar preferência ao tempo presente. Quando a gente fala em dar preferência ao tempo presente, é aquele artigo, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ponto, né? Exato. E também lembrar que se começou a falar de um jeito, deve continuar falando daquele jeito. Exatamente. Se você falou deverá ser, deverá, ou será, você não vai falar O será não é o futuro? Então, se você está falando do futuro, você vai ter que usar o padrão de sempre falar do futuro. Se você começou a falar do presente, você vai usar o padrão dos verbos conjugados como estando no presente. Isso é uniformidade verbal, tá bom, pessoal? Exatamente. E usando a preferência do presente ou do futuro simples do presente. E ficar evitando ênclases, próclases e mesóclases. Né? Dever-se-á observar os parâmetros da Lei Complementar 95. Exatamente. Não precisa disso, gente. Lembra. Diga. Nesse caso, do futuro simples do presente, a gente pode dizer, esta lei começará a ser contado a partir do primeiro dia útil seguinte do mês de abril. Perfeito. Enfim, exatamente. Muito bom, doutora. É o seguinte, pessoal, a gente já está aqui avançando no tempo desse bloco, mas nós vamos concluir a parte da obtenção de clareza. Doutora, essa aqui eu gosto de lembrar da seguinte forma, olha, usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando abusos de caráter estilístico. Eu me lembro bem que algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade de usar vírgulas e escreve o texto todo sem usar vírgulas. Aí, no final, pega uma espécie de saleiro de vírgulas e salpica no texto lá, onde cair a vírgula ele deixa, separa sujeito de predicado, coloca vírgula depois de conectivos que não fazem sentido, enfim, na dúvida, peça para alguém te ajudar, pessoal, ninguém é obrigado a saber tudo, mas é muito feio apresentar um projeto de qualquer jeito, feito de qualquer maneira, e isso vai gerar problemas com vírgula, com interpretação. Olha só, doutora, eu vou fazer um exemplo concreto. Doutora Priscila, observe, a gente terminou a parte aqui da clareza. A senhora quer que a gente continue ou que a gente pare? Observa, gente, se ela responder assim, ó, não pare, sem vírgula nenhuma, ou ela responder não, vírgula, pare, são as mesmas palavras, mas muda totalmente o sentido. Se ela disser não pare, é para eu continuar. Se ela disser não, pare, é para eu parar. Só muda totalmente por causa de uma vírgula. Exatamente. Então, doutora Priscila,
Não pare com vírgula ou sem vírgula, doutora, nesse caso nosso. Antes de eu responder essa pergunta, o doutor Caio trouxe uma questão ali que é importante, às vezes, pedir ajuda para alguém leia. Apesar de... A gente lê muito nessa área, Deixa eu dar né? ênfase na senhora agora falando. Nós lemos muito nessa área. E mesmo assim, eu busco pedir para alguém revisar meu texto. Conhece aquela expressão, eu vou deixar o texto dormir para depois eu ler novamente, para que eu observe os erros. E mesmo assim, eu não vou observar, porque a minha mente ela está focada naquilo, e eu vou ler sem ver aquele detalhe, aquele equívoco. Então, sempre peça ajuda, né? Não é feio pedir ajuda. Lê meu texto aí. Claro que na questão de parlamentares municipais, a gente vai ver que muitas vezes, eu não vou dar meu projeto de lei para o colega, né? Óbvio. Mas então pega um servidor de confiança ou alguém da sua casa para dar uma lida ali, para ver se entende, uma pessoa de confiança. Sobre as vírgulas, é importante também dizer que não é, que muitas vezes a gente vê nas aulas de português e muitos colegas falando, vírgula é fácil de colocar, uma pausa para você respirar. Já viu essa? Muitas vezes. Então, se o pessoal tem uma asma ali, vai ter mais vírgula. Com certeza, já doutora viu? Priscila. Não, né? Mas, enfim, é isso aí. Essa nossa parte, assim, é um pouco técnica, a gente tentou deixar um pouco mais leve e engraçado, trazendo situações reais do dia a dia ali, do que aparece, do que a gente lê, das nossas dificuldades. Eu falo, nossa, mas é minha, né? Que muitas vezes eu peço para o colega dar uma lida, seja contadora, seja secretária, lê aí e vê se você entende o que eu escrevi, porque às vezes na minha cabeça tem uma estrutura e quando eu vou passar para o papel, às vezes não sai da maneira como eu queria, né? As palavras fogem, enfim, é normal, o ser humano é assim mesmo. Mas, de todo modo, é muito bom estar aqui, nós ainda temos mais aulas para gravar. Para dar continuidade. Nós vamos dar continuidade ao bloco. Agradeço vocês e até daqui a pouco, então. Doutora Priscila, muito obrigado e continue aí. Até mais.